Alô, alô, peraí, eu tenho um convite especial para te fazer. A história já vai começar, porém eu quero que você vá no nosso novo canal, A Verdade de Cada Um, e eu quero que você ouça uma história que eu fiz da minha vida, da vida do Paulinho Boa Pessoa com a minha amada mãe, Dona Angelita, que nesse dia 13 de julho de 2025 foi chamada por Jesus. E a minha mãe foi para o outro lado do mistério. E eu estou contando uma história, eu abri o coração para contar a verdadeira história minha e da minha mãe. O título dessa história é As Mãos de Minha Mãe. Que mãos especiais, que mãos santas da minha mãe. Eu queria que vocês ouvissem essa história. Eu a publiquei no canal A Verdade de Cada Um. Então eu quero que você vá imediatamente, lógico, você vai ouvir primeiro a nossa história aqui de hoje, mas que você vá lá imediatamente em A Verdade de Cada Um ouvir essa história. As Mãos de Minha Mãe. Eu contando a minha história com a Dona Angelita. Minha mãe amada, minha mãe querida, que Deus a receba no melhor da sua morada. Perfeito? Posso contar com você? Eu vim aqui para dar esse recado para você. Está publicado no outro canal A Verdade de Cada Um. Coloca aí A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa, você vai encontrar. As Mãos de Minha Mãe é o título da história. Quero que você ouça. E lógico, quero que você ouça e comente. Isso posto, vamos à história de hoje, que também é muito especial e que deveria ser contada especialmente nessa época do ano, e vocês vão entender o porquê. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar, porque a história de hoje já está no ar. O amigo Paulinho Boa Pessoa, eu, como a maioria das pessoas que têm assim uma vida normal, pessoas que não se guardam numa redoma de vidro, elas também, tal qual eu, já foram um dia assaltadas. Eu fui assaltado naquele dia. Era um sábado de tarde. Eu passava por uma rua pouco movimentada em direção a um famoso supermercado de São Paulo. Ficava logo naquele quarteirão seguinte. Me lembro exatamente da data. 19 de janeiro eu fiz um saque no caixa eletrônico. Eu saquei o que se podia no máximo, R$500, com mais 35 que eu tinha na carteira. Ao todo eu tinha R$535. Dinheiro que eu iria usar para as compras que eu faria naquele famoso supermercado. Vinha eu ali, sábado de tarde, salto alto, bolsa tiracolo, quando eu senti uma leve pressão na alça da bolsa. Virei e me deparei com um rapazote de uns 16 anos, só de bermuda e descalço. Já era a minha bolsa. A alça da bolsa se rompeu com a força dele contra a minha, e ele saiu ganhando. Eu corri atrás dele. Lógico, eu não sou de deixar nada barato, e aquilo sairia caro demais. Eu não vi arma com ele. Ele não estava armado, eu não vi arma com ele. Eu corri atrás dele, mas eu não consegui alcançá-lo, porque ele passou por um muro. Passou. A expressão não está errada, não. Ele passou por uma fresta no muro. Mas era uma fresta que só um rato passaria. Impressionante como ele era magro. Impressionante como ele era mirrado. Ele era magro, ele passou por aquela fresta do muro. E aí ele ganhou o terreno e se esgueirou. Fiquei meio entorpecida, olhando o muro e estudando um jeito de recuperar a bolsa. Mas quem falou que eu passava ali? Não é que eu sou gorda, não, Paulinho, eu sou normal. Não é que eu seja gordo, eu sou normal, mas eu não passava naquela fresta de muro nunca. Eu tava no meu desespero de ser vítima de primeira viagem. E aquele meu desespero não me deixou nenhuma outra alternativa que não fosse gritar: socorro, ladrão! Socorro, ladrão!
Ladrão! Socorro! Socorro, ladrão! Eu fui roubada! Me esgoelei. Ninguém apareceu. Então eu andei até o supermercado. E de repente, no supermercado, eu vi aquele rapaz que acabava de passar pelo caixa. Vi que a última coisa que o rapaz pegou sobre a esteira do caixa foi o celular. Não tive dúvida. Pedi o celular emprestado a ele. Afinal, o meu estava dentro da bolsa. Na época, era o modelo mais moderno, mais caro e recém-comprado. Ladrão levou. O rapaz me emprestou o celular. Liguei para casa e pedi à minha irmã que viesse em meu socorro, em meu auxílio. Agradeci ao rapaz o empréstimo do telefone, mas agora, de certa forma, ele também sabia da minha história. Tinha escutado o que eu falara para minha irmã. Inclusive, eu comentei com a minha irmã, chorosa no celular, você precisa ver. Ele passou por uma frestinha no muro do terreno baldio, mas a fresta, olha, era tão estreitinha que não dava para passar ninguém. O rapaz escutou a minha história e se interessou por mim e pela minha ocorrência. Tanto que ele ficou ali me dando uma força até a chegada da minha irmã. Quando a Selma, minha irmã, chegou, eu agradeci ao Eduardo pela força. Edu, olha, muito obrigado pela força, viu? Ele ainda se ofereceu para nos acompanhar até a delegacia. Eu agradeci a gentileza. A minha irmã também agradeceu, afinal, ele já havia feito muito por mim. Nos despedimos. Ele foi embora com a sua compra e eu e minha irmã fomos até o distrito policial fazermos o chamado BO, o boletim de ocorrências. Lá eu contei ao plantonista tudo o que me acontecera. Levaram a minha bolsa com todos os documentos. Dentro tinha um aparelho de celular. Dentro tinha R$ 535 em dinheiro. Sim, era mais mesmo para eu ter um boletim policial que evitasse problemas futuros, uma vez que meus documentos tinham ido embora. Mas sinceramente, tal qual a maioria dos paulistanos, eu não tinha esperança nenhuma de recuperar nada. Sabia que uma vez que o bandido levou, acabou. Não é assim que a maioria dos paulistanos se sente? Não é assim? Super chateada e em companhia de minha irmã, voltamos para casa. Isso tudo me aconteceu no sábado, por volta de umas 4 horas da tarde. Cheguei em casa com a minha irmã, devia ser umas 4h15, 4h30 no máximo. Quando deu, no mesmo sábado, 7h30 da noite, ainda não tinha escurecido, porque nós estávamos em pleno horário de verão. O telefone da minha casa tocou. A minha mãe atendeu e disse que era o Eduardo e que ele queria falar comigo. Na hora eu pensei, Eduardo? Mas que Eduardo? Eu não conheço nenhum Eduardo. Só que pelo sim, pelo não, eu fui atender ao telefone. Alô? Silvia? Ô Silvia, aqui é o Eduardo, o que te emprestou o telefone no supermercado hoje. Desculpe a ousadia de estar ligando aí na sua casa, é que o seu telefone ficou registrado no meu celular. E como eu escutei você falando detalhes do assalto, eu me interessei. Eu pulei o tal do muro que você falou que não conseguiu passar na fresta. Nem eu consegui passar na fresta. E fui verificar no terreno baldio para ver se eu encontrava alguma coisa. Sim, o Eduardo. O Eduardo do supermercado. Lembro, você foi muito gentil, lembro. Tô lembrado assim. E então, Edu? Você não vai acreditar, Silvia. Eu achei a tua bolsa. Achei a tua bolsa, lógico. Sem o celular e sem a grana, sem o dinheiro. Mas com todos os seus documentos. E eu acho que isso pode lhe ajudar, não? Lógico, Eduardo, e muito. E como é que eu faço então para lhe devolver? Eu era a parte interessada. Eu me propus ir ao encontro do Eduardo. Mas ele, de maneira cavalheira, se prontificou a vir até a minha casa. Pronto. E foi nesta vinda dele à minha casa que eu, agora mais tranquila, pude então prestar atenção ao Eduardo.
Nossa, como ele era bonito. Ele tinha uns lábios carnudos do jeito que eu gosto, as sobrancelhas grossas, uns olhos negros expressivos, cabelo bem cortado, penteado para trás, cabelo ondulado, bonito ele. E depois não era só a beleza, como o Eduardo era educado, gentil, cavalheiro mesmo. Ele devolveu a minha bolsa, que estava com a alça. Agora eu entendi. A alça estava cortada. Ele deve ter usado um estilete, gilete, alguma coisa. A alça estava cortada. Devolveu a minha bolsa e os documentos. E aí o Eduardo deu um jeito de ir alongando a conversa, até que tocou naquele assunto. Ele tinha 2 entradas para uma peça de teatro e arriscou. Quer ir comigo, Silvia? Puxa, Eduardo, mas assim eu não estou preparado. Na vida é assim mesmo, Silvia. A gente nunca está preparado para um assalto e nem para um convite. Com respeito ao assalto, não temos escolha. Mas quanto ao convite, sim. É só responder sim e pronto. A gente vai. Eu achei inteligente a maneira dele conduzir a conversa. E naquele sábado, que tinha tudo para ser o sábado que eu riscaria da minha vida, acabou por se tornar o dia mais inesquecível da minha vida. O sábado que tinha tudo para ser o pior deles se tornou o mais especial entre todos os sábados. Você vê o que é a vida? Você vê o que é a vida? O sábado que seria de aborrecimento, o sábado que seria de chateação, né? O sábado que seria de tanta coisa ruim, pesada, de repente se transformou, e de uma hora para outra, no melhor sábado. Adorei a peça ao lado do Eduardo. E depois da peça de teatro, ele me levou para jantar. E ainda naquela madrugada de sábado para amanhecer o domingo, nós trocamos o nosso primeiro beijo de amor. O primeiro beijo de amor. Veja como são as coisas. As pessoas ficavam boquiabertas quando tomavam conhecimento da minha história, que eu havia encontrado o amor da minha vida em razão de um assalto. Porque em verdade foi isso que aconteceu. Em verdade, eu conheci o Eduardo, o amor da minha vida, devido ao assalto. Se não fosse o assalto, eu não o teria conhecido. E como eu era feliz ao lado do Eduardo. Ele sabia como me completar. Ele era o que se podia chamar de um homem sensível, inteligente. Ele sabia ser amigo. Por incrível que possa parecer, eu, em muitas ocasiões, rezava por aquele ladrão. Você acredita? E muitas vezes eu rezava pelo ladrão que me roubara. Eu pedia muito a Deus por ele, que Deus tocasse o coração daquele ladrão, que ele se transformasse num homem de bem, até porque era tão menino ainda, era tão jovem ainda, devia ter no máximo uns 16 anos. Eu pedia muito a Deus pelo ladrão. Toca no coração dele, Jesus, que ele se torne uma pessoa do bem. Oh, Nossa Senhora, ajuda. Porque no fundo eu sabia reconhecer que fora aquele assalto que me colocara junto ao homem que eu tanto amava. Eu sabia reconhecer, rezava e pedia a Deus por ele. O que eu sentia pelo Eduardo era o que se podia chamar de amor verdadeiro. E ele sentia a mesma coisa por mim. A minha família inteira o adorava. Ele sabia como cativar a todos. E foi assim, Paulinho, que nós chegamos ao noivado. Nós nos casaríamos em setembro do ano passado. O nosso casamento estava marcado para a entrada da primavera de 2010. Mas quando foi no mês de julho, aquilo infelizmente tinha que acontecer. Eduardo tomava banho em sua casa,
quando a família percebeu que o chuveiro estava aberto há muito tempo e nada do Eduardo se manifestar. Começaram a bater na porta, não houve resposta. Foi quando o seu Maurício, o pai do Eduardo, resolveu arrombar a porta do banheiro. E a cena que encontraram era tétrica. Era uma cena tétrica e muito triste. Encontraram o Edu caído no chão do boxe. Como ele caiu sobre o ralo, a água havia se acumulado ali no box e essa água entrava pelo nariz do Edu, que não reagia. Então, quando o pai dele viu a cena, a mãe viu a cena, as irmãs viram a cena. Quando o pessoal viu aquela cena, quer dizer, a água entrando pelo nariz dele, ele não reagia. Diante da cena, todos entraram em pânico e sabiam, lógico, o pior havia acontecido. O pior tinha ocorrido. Com a ajuda de vizinhos, colocaram o Eduardo no carro e o levaram para o hospital. Mas ele já estava sem vida. Ele já estava morto. Ninguém se conformava. Como alguém tão jovem podia morrer assim? Ele só tinha 28 anos. Sofrera um aneurisma cerebral. Uma veia se rompeu dentro do seu cérebro. Houve um grande derramamento de sangue. Os médicos ainda disseram: olha, ele morreu na hora. Ele sequer sentiu dor. Ele morreu na hora. Foi uma veia muito importante. Ela se rompeu dentro do cérebro. Não houve sequer chance dele sentir dor nenhuma. Porque de fato, a família não ouviu nenhum grito dele. Nenhum grito. Apenas o chuveiro aberto. Foi um grande choque para todos e especialmente para mim, que tinha aprendido a amá-lo de todo o meu coração. Passei então a viver um período muito difícil. Ainda bem, Paulinho, que eu tinha uma vida super ocupada. Eu estava terminando a faculdade de psicologia. E logo em seguida eu recebi uma promoção na empresa para a qual eu trabalhava. Esses compromissos todos, de certa forma, me ajudavam a preencher o imenso vazio que havia ficado no meu peito. E foi pensando em preencher a minha vida de compromissos que, quando eu me formei psicóloga, resolvi, como voluntária, prestar atendimento naquela clínica de recuperação para drogados. E foi ali, na clínica, que no mês de fevereiro desse ano, que entre os meus pacientes havia aquele rapaz de nome Guilherme. Seu histórico de vida era muito triste. Ele estava nas drogas e tinha até uma bela desculpa para isso. O pai dele, ele nunca conheceu. O pai tinha abandonado a mãe dele grávida. A mãe, ao dar à luz, o deixou com a avó e sumiu. A avó, infelizmente, morreu quando ele contava apenas 5 anos de idade. E ele, Guilherme, acabou sendo criado por uma tia e depois foi para casa de estranhos. Aos 12 anos, ele já fumava maconha e depois passou a usar drogas mais pesadas. Chegou ao crack. Eu lhe havia dado assistência e suporte psicológico. Guilherme me confessou que roubava por causa do vício. Quando ele me contou a maneira que ele atuava, roubando bolsas de mulheres, de senhoras, quando ele me contou isso, eu senti algo estranho. Eu lembrei do meu assalto, do dia que eu tinha sido assaltado. Eu olhei para o Guilherme e vi o seu corpo franzino, que era muito parecido com o corpo daquele rapaz que me assaltou em Eu olhei para os olhos dele e, quando fiz isso, tive uma sensação estranha. Parecia que eu havia reconhecido aqueles olhos. Parecia que eu tinha reconhecido aqueles olhos. Será? Meu Deus!
Será que foi ele, o Guilherme, que me assaltou? Será? Perguntei se ele conhecia o famoso supermercado tal que fica no bairro tal. E ele riu nessa hora e falou: Era ali, Silvia, que eu gostava de catar as bolsas das mulheres. Porque elas sempre tinham grana. Eu ficava observando a chegada delas. Depois que elas saíam do mercado, já tinham gastado tudo. Mas quando chegavam, sempre tinham grana. Aí eu catava a bolsa, saía correndo. Tinha um lugar que só cabia o meu corpo mesmo, magricela. Era uma frestinha que tinha no muro, estreitinho assim. E eu vazava ali. Entrava num terreno abandonado e fazia festa, tia Silvia. Pronto, agora eu não tinha nenhuma dúvida. Era ele. Era o Guilherme que tinha me assaltado há quase 3 anos. Na verdade, já tinha mais de 3 anos, 3 anos e 1 mês. Eu contei para ele toda a história. Contei nos detalhes a história. E contei o que o assalto depois ocasionou na minha vida, o conhecimento de Eduardo. E como eu tinha amado Eduardo, e o quanto eu tinha sido amada por Eduardo. Ao final da história, o Guilherme estava chorando. Contei também das vezes que eu tinha rezado por ele, pela felicidade que ele me propiciara sem nem saber. Sabíamos os dois que aquele reencontro ali na clínica era o dedo de Deus. You saw me in the crowd, they were calling last call. I was lost in the noise, oh my. O Guilherme se tornou um outro rapaz na clínica. Hoje ele me auxilia na triagem dos meninos que eu tenho que ajudar. Não deixou ainda a clínica, mas me promete a cada vez que nós nos encontramos que ele nunca mais irá se aproximar das drogas. Não sei porquê, mas eu confio nele. E sei que nossas histórias, tanto a minha quanto a dele, envolvendo o Eduardo, a nossa história em comum, nela tem muito de espiritual, tem muito de Jesus, tem muito de Nossa Senhora. Eu vou vivendo a vida. Ainda é muito cedo para dizer que estou pronta para namorar novamente. O Eduardo ainda é muito presente na minha vida. Acabou de fazer em julho 1 ano do seu falecimento. Eu acho que nunca irei esquecê-lo. Mas eu fiz questão de contar para você parte da minha vida. Lifting
then suddenly feel cold. Still I trust there's more to know. Feels like my head's underwater, but you're there at the surface, lifting me through the doubt. Can you make it